Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Então, diz assim: se você multiplicar os lados de um polígono qualquer por um número k, esse número k é um número real e positivo, então a área desse polígono vai ficar multiplicada por k elevado ao quadrado. Então vamos verificar isso, olha lá. Eu vou pegar, por exemplo, um triângulo retângulo. O famoso triângulo retângulo. 6, 8, 10. Hipotenusa e catetos. A área desse triângulo. Base, 6. Vezes a altura, 8, dividido por 2. 48 dividido por 2, 24 unidades de área, né? Agora eu vou multiplicar os lados, as medidas dos lados, por um número qualquer. Por exemplo, multiplicar por 2. Então, eu vou pegar um número k igual a 2. E o número k ao quadrado vai ser 4, não é? Então, eu vou multiplicar por 2 os lados daquele triângulo ali. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo fora de escala, claro, né, pessoal? Vou ter um triângulo de 8 vezes 2, 16, 10 vezes 2, 20, 6 vezes 2, 12. Multipliquei os lados por 2, que é um número real e positivo. Qual é essa nova área? Essa área vai ser base 12 vezes a altura 16 dividido por 2. Isso vai dar quanto? 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 16 dá 96. A área antiga era 24, a nova área é 96. Porque alguém poderia pensar, se eu vou multiplicar por 2, a área vai dobrar. Não, não vai dobrar não. Vai dobrar, vai ser o dobro ao quadrado. Se eu multipliquei por 2, vai ser o 2 ao quadrado, vai ser 4. Veja que realmente a área antiga 24 vezes 4, que é o k ao quadrado, dá exatamente quanto? 96. Vê se não é. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Não é verdadeiro? Multipliquei os lados por 2, a nova área ficou multiplicada por 4, que é o 2 ao quadrado. Beleza? Isso vale para qualquer polígono, viu, pessoal? Qualquer polígono. Você vê, os lados aqui são diferentes. Vou pegar, por exemplo, um paralelogramo. Lembra como é que é? Aqui é o retângulo, né? Que a pessoa sentou em cima e ele ficou achatado. Certo? Vamos dizer que essa base aqui seja 10. E essa altura, a altura é o que? Perpendicular, né? Tem que ser perpendicular à base, não é isso? Vamos dizer que essa altura aqui seja 7 centímetros, metro, etc. Qual que é a área desse paralelogramo? Base vezes altura. 10 vezes 7 é 70. Agora eu vou multiplicar essas medidas por exemplo, vamos pegar um k igual a meio, ou seja, eu vou multiplicar os lados por meio. Multiplicar por meio é dividir por 2, beleza? Então, e o k ao quadrado? O k ao quadrado vai ser quanto? Meio ao quadrado é, quadrado de 1 é 1, e quadrado de 2 é 4, 1/4. Quer dizer que a nova área vai ter que ser 4 vezes menor, ou seja, 1/4 da área anterior. Vamos ver se é verdade. Multiplica 10 por meio. 10 por meio dá 5, não é? 10 vezes meio não é 5, porque multiplicar por meio é dividir por 2. E a altura? A altura é 7 vezes meio. É 7 dividido por 2. Dá quanto? 3,5 ou 7 meios, né? Em fração. Qual é a nova área? A nova área vai ser base vezes altura. 5 vezes 3,5. 5 vezes 3, 15.
5 vezes meio dá 2,5. Então dá 17,5, certo? Qual é a relação entre a área anterior e essa? Observa que a área anterior, 70, multiplicado por 1/4, dá 17,5. Não dá? Quanto que é 17,5 vezes 4? Não dá 70? Ó, 17,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2 são 30, vão 3. 4 vezes 1, 4 é 3, 7. Uma casa decimal, uma casa decimal. Beleza? Então veja que a área anterior ficou multiplicada por k elevado ao quadrado. Ó. Ou seja, nesse caso aqui a área reduziu o quê? 4 vezes, correto? Vai ser 1/4 da área anterior, 17,5, 1/4, 70. Beleza? Aqui aumentou, porque eu multipliquei por um número maior que 1, que é 2. Aqui a área diminuiu, porque eu multipliquei por um número menor que 1, que é 1/4. Tá certo? Não é legal? E assim, isso aí é verdadeiro para qualquer polígono. Qualquer polígono, tá? É verdadeiro. Quando você... Vamos ver no caso, por exemplo, da circunferência. Da circunferência. Do círculo, né? Do círculo. A área do círculo, né? Você tem um círculo de raio, por exemplo, 2, beleza? A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, ou seja, π vezes 2 ao quadrado, 4. Essa área é 4π, não é verdade? Agora eu vou multiplicar esse raio por 3. 3 vezes 2, 6. Que quer dizer que eu vou ter um círculo de raio 6, correto? Multipliquei, então veja lá, eu peguei um K igual a 3. O K ao quadrado é quanto? O K ao quadrado é 9. Então, pela previsão, o que acontece? O novo círculo, ele vai ter área 9 vezes maior que o anterior. Vamos lá. Então, a área vai ser o quê? Π vezes o raio 6 ao quadrado. Isso dá quanto? 36π. 4π vezes 9 dá quanto? 36π. Então você vê que a área anterior era 4π. Aí eu multipliquei o raio por 3. Então a área vai ser multiplicada por 9. A área vai ser multiplicada por 9. 36π. Beleza? E assim qualquer polígono. Aí, professor, você está falando que círculo é polígono? Não, não é polígono, tá? Isso vale para qualquer figura plana, falando agora em termos mais gerais, né? Pode ser círculo ou pode ser qualquer outra figura plana, entendeu? Ela tem os lados iguais ou não, seja um polígono regular ou não. Isso aqui vale, claro, para os polígonos regulares também, né, pessoal? Polígonos regulares. O que é o polígono regular? É aquele que tem os lados com a mesma medida, correto? Por exemplo, o quadrado é um polígono regular, né? O triângulo equilátero, o pentágono regular, o hexágono regular, que tem a mesma medida, né? Vamos dizer que esses lados aqui meçam 3. Essa área aqui é quanto? É 9, não é? 3 vezes 3, 9. Agora eu vou multiplicar o lado do quadrado por exemplo, 4. Multiplicar por 4. Então eu tenho o que agora? Eu tenho um K igual a 4. O K ao quadrado é quanto? O K ao quadrado é 16, não é? Então eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 3, 12. Essa nova área é quanto? 144, não é? 12 vezes 12. Você observa que a área anterior, 9, vezes o K ao quadrado,
que é 16, dá exatamente quanto? 144. Vê se não é. Olha o produto aí. Então, repetindo. O triângulo anterior, área 9, né? Lado 3. Multipliquei o lado por 4. Então a área vai ficar multiplicada por quanto? 4 ao quadrado, que é o que? 16, beleza? Então sempre que for área, esse número que multiplica aí vai ser elevado ao quadrado, beleza? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Um abraço e obrigado.